seja muito bem-vindo a mais um Estudo Central. Estamos hoje aqui para retomarmos o estudo do livro de Marcos. Estamos estudando o Evangelho de Marcos. Esse trimestre ainda estamos no início, hoje estudando a terceira lição. Ainda dá tempo de você que não adquiriu a sua lição da Escola Sabatina adquirir através do site da Casa Publicadora ou também acessar através das plataformas digitais. E se você que nos acompanha ainda não está seguindo o nosso canal, dá tempo também ainda de você seguir, se inscrever, mas principalmente compartilhar esse vídeo com seus amigos. Como eu disse, hoje nós vamos estudar o terceiro tema, que tem como título Controvérsias. Mas antes de apresentar os convidados que estão aqui comigo, eu quero mandar um oi para as pessoas que deixam o seu recado, que comentam os nossos vídeos, que estão sempre nos acompanhando. Temos aqui a Elcia Wolff, que nos acompanha do Mato Grosso do Sul, o Roberto Santos, de Custódia, no Pernambuco, a Roseli Rosângela, de Cujumbi, em Rondônia, Maria Damascedo, que nos acompanha de Tomé Açu, no Pará, e o Victorino Domingos, que manda um alô para a gente de Luanda, na Angola. Que bom ter vocês conosco, continue nos acompanhando e mandando seus comentários, compartilhando o nosso vídeo. E aqui comigo hoje nós temos dois convidados muito especiais. Primeiramente, o professor Leandro Quadros, é apresentador da TV Novo Tempo, do quadro Na Mira da Verdade. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Prazer, Dani, estar aqui com vocês da Central de Sorocaba e com meu querido amigo Tiago também. E também temos aqui o professor da Escola Sabatina aqui da nossa igreja, o professor Tiago. Seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui também. Prazer é meu, Dani, estar aqui compartilhando aqui no Estudo Central. Deus possa abençoar o nosso estudo aqui agora. Amém. Você poderia começar fazendo oração, por favor? Pois não, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque o Senhor cuida de cada um de nós. O Senhor deixou a sua palavra, a sua lição, suas bênçãos para cada um de nós e queremos neste momento pedir que continue a nos abençoando e abençoe também aquelas pessoas que estão assistindo nesse momento. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom, já estudamos nas 2 semanas anteriores um pouquinho a respeito do livro de Marcos. Vimos na primeira semana uma introdução do Evangelho, as características deste livro e na lição da semana passada o início, o primeiro capítulo, com alguns dos milagres, algumas parábolas ali de Jesus. Hoje, a lição número 3, que tem como título Controvérsias, ela vai trazer para a gente um pouquinho a questão do ministério de Jesus, que ia contra os doutores da lei, né, naquela época. Vamos ver algumas histórias também que vão falar a respeito disso, mas antes eu gostaria que vocês colocassem para a gente um pouquinho como que naquele tempo, qual era a importância ali, quem são, né, quem eram os escribas, os fariseus, como que eles agiam ali para que a gente entenda o porquê dessas controvérsias. Os escribas e os fariseus, eles eram líderes religiosos, né, responsáveis, eram guardiães, né, da lei de Deus, da Torá, dos ensinos de Moisés e do Antigo Testamento. E o detalhe é que essas pessoas, por mais bem intencionadas que fossem, muitos deles, não todos, né, eles tinham uma compreensão muito distorcida da palavra de Deus em certos aspectos e também de quem seria o Messias, de como viria o Messias. Então, como Jesus Cristo acabou vindo de uma maneira diferente do que eles pensavam que o Messias seria um libertador do Império Romano, uma espécie de um revolucionário. E Jesus diz o seguinte: eu não sou um revolucionário, o meu reino nem é deste mundo. Então ele não veio como um revolucionário. E aí os ensinos de Cristo, que não contradizem o Antigo Testamento, ele na verdade ele amplia, ele mostra o verdadeiro sentido. Isso entrou em choque com as crenças pré-concebidas desses líderes religiosos. E aí, por isso, que ele entrou em certas controvérsias com eles, né? E eles não deixavam, eles não queriam permitir que o coração deles aceitasse a Jesus. Em outras palavras, eles se opuseram a Jesus, eles se opuseram a tudo que Jesus estava pregando, fechavam o coração. E aí, com isso, a gente tem uma grande lição aqui que a gente já aprende. Isso é um pouco forte, um pouco duro, mas pode ser que às vezes até alguém que a gente admira, algum líder religioso pode estar afastando a gente de Deus. Pode. Eles podem ser empecilhos. Claro que isso a gente tem que ter muito cuidado e cautela no julgamento, vamos dizer assim. Mas a gente tem que tomar cuidado porque os líderes daquela época, eles impediam das pessoas de se aproximarem de Jesus. Então eles tinham um padrão daquilo que eles imaginavam que seria a vinda do Messias
e quando Jesus agia de forma simples, lidando com as pessoas, com os pecadores, eles rejeitavam um pouquinho, né? Isso acontece muito, Dani, na nossa sociedade hoje. A nossa sociedade é influenciada pelo existencialismo. O que isso quer dizer? A pessoa quer adaptar a religião de acordo com as conveniências. Então, se eu penso desta forma, eu quero que Deus seja desta forma. Se eu existo fazendo essa coisa, eu quero que Deus se adapte àquilo que eu gosto. Então, o existencialismo é um perigo, vai levar muitas pessoas à perdição, porque a religião da Bíblia não me convida a adaptá-la à minha vida. A religião da Bíblia me convida a adaptar a minha vida à Bíblia. Né? Ok, e nós vamos então estudar um pouquinho mais, né? Já vimos aí o que vai dizer essa lição. Ela está bem baseada nos capítulos 2 e 3 do Evangelho de Marcos. E a gente tem algumas histórias aqui que vão mostrar esses momentos de controvérsia, né? Então, a primeira delas é a respeito da cura do paralítico. Então, quando Jesus voltou para Cafarnaum, ele falava, né, nas casas, ele era bem próximo das pessoas e ele estava ministrando ali, conversando, né, ensinando. E um paralítico chegou, na verdade os amigos levaram o paralítico até ele, né, porque ele não conseguia se aproximar, e o colocaram, tiraram ali as telhas e o colocaram próximo a Jesus ali. Então, o primeiro momento ali que a gente já vê os fariseus, né, os escribas colocando situações, como que Jesus vai fazer agora? Vai curar? Não vai? Vai falar de pecados? Conta um pouquinho mais pra gente a respeito dessa história. Essa história do paralítico, ela chama atenção, a gente pode analisar por vários aspectos, tanto o próprio paralítico quanto os amigos. Mas falando um pouco só do paralítico mesmo, se você olhar num todo, a única coisa, ele não fala nada durante toda a parábola ali, ele não diz nada, durante toda a história, ele não diz nada. E aí isso traz pra gente uma frase que me lembra do pastor Amin Rodor, num dos livros dele, que ele diz assim: a única contribuição que o ser humano faz para o plano da salvação é entrar com o pecado. A gente não faz mais nada do que além de entrar com o pecado. E ali, então, o paralítico, ele aceita, ele tem fé em Jesus, e então ele cura, Jesus cura ali, a história continua ali, né? Eu gostei muito, Thiago, dessa história, é que nessa história, o que dá um choque para os fariseus, para os líderes, né? Jesus, ele assume aqui nessa história uma prerrogativa divina. Quando ele diz para o indivíduo o seguinte, Marcos 2, os teus pecados estão perdoados, aí isso foi muito forte para eles. Como é que um indivíduo desse, ser humano, na perspectiva deles, né, vai me dizer que é Deus? E aí, mentalmente, eles estavam acusando Jesus. Só que Jesus realmente era divino, né? Porque ele sabe o pensamento deles. Por que vocês estão pensando isso? Daí ele quis mostrar o seguinte, olha, a minha afirmação é tão verdadeira que agora eu vou mostrar para vocês que eu vou curá-lo. Então, quando ele cura o paralítico, daquela forma milagrosa, ele está dizendo o seguinte, eu sou Deus mesmo. E realmente, biblicamente, você vai, por exemplo, em Daniel 9:9, Salmo 32:5, só Deus pode perdoar pecado. Então, quando Cristo assume essa prerrogativa, ele faz duas coisas. Ele mostra primeiramente que ele é Deus. Segundo, o que ele mostra aqui? Que antes de um indivíduo ser curado fisicamente, ele precisa de perdão. Ele precisa da cura da mente. Então, Cristo cura a mente, digamos assim, dá ele a certeza do perdão e depois cura ele no aspecto físico. Então, aqui é a divindade de Cristo de forma plena. É um texto que nós podemos usar muito e batermos nessa tecla de que ele aqui assume uma prerrogativa de divindade mesmo. O paralítico foi buscar a cura física, né, mas recebeu a cura espiritual. Saiu com as duas curas, da alma e a física, né? Aqui mostra a parte de Jesus também analisando, que compara muitas vezes como um médico, né? Jesus cura. O paralítico chegou doente, Jesus ali propôs ali qual é o seu problema, analisou, fez o diagnóstico, depois deu o remédio, deu a cura verdadeira e permanente para ele, que foi ali ele poder andar, etc. E ainda no final ele paga a conta. Então, como que é Deus também, como que é Jesus todo nessa história? E no começo você citou dos amigos, ali eles desenvolveram a fé, né? E aqui na lição também comenta isso, que Jesus viu a fé deles e colocou o amor em prática. Porque os fariseus ali, os escribas, iam na lei, na teoria, só na parte teórica mesmo. Jesus praticava aquilo que ele
Ele via a fé e assim como o amor ele colocava em prática através das ações. E aqui você vê, né, que tem uma definição na lição, né, que o amor e a fé, né, se tornam visíveis por meio de ações. Então você não vê aqui uma contradição entre fé e obras. Né? O problema está quando eu faço das obras um meio de salvação. Mas as obras têm que ser um resultado da fé verdadeira e atuante. E muito importante, Dani, também ressaltar isso. Tem horas que nós temos que orar. É orar, colocar o joelho ali, pedir oração. Mas tem hora que a gente tem que agir. Imagina os amigos dele falando por ele ali, não, a gente vai orar por você, vamos orar. Como é que acontece? Tem hora que tem que orar mesmo, mas tem hora que a gente tem que agir. Né? É isso aí. Bom, dando sequência aqui, ainda no capítulo 2 de Marcos, a gente vê mais uma situação que provocou ali os fariseus, né? Jesus passando, ele chama Levi, né? Levi, filho de Alfeu. Primeiramente, ele era um coletor de impostos, né? Então, ele, na verdade, é um judeu que estava exercendo a função de coletor de impostos, então ele tinha uma repulsa do próprio povo pela função que ele exercia ali. Os coletores eram bem impopulares, né? Mas Jesus achou nele, né? Enxergou ali algo mais e convidou Levi para fazer parte do grupo dele, né? A maioria conhece como Mateus, mas isso também provocou, logo depois eles foram todos para uma refeição, né? E isso também provocou mais um desacordo ali com os fariseus, né? O que eles enxergavam nessas atitudes de Jesus? Aqui tem uma citação da Mishnah, que é um comentário judaico sobre os escritos de Moisés, que a lição destaca, que é muito interessante, nos ajuda a entendermos o que eles pensavam, né, sobre os coletores de impostos. Ó. Se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, tudo que está dentro dela se tornará impuro. Então eles tinham uma raiva tão grande no coletor de imposto, por quê? Porque além de ele ser um compatriota trabalhando para o Império Romano, que isso é um absurdo, esses coletores de impostos enriqueciam de forma ilícita às custas dos altos impostos. E aí o que Jesus mostra? Ele é um ladrão, realmente, só que eu posso alcançá-lo, se ele assim se arrepender dos seus pecados, né? Um ponto que chamou a atenção, você falou a palavra Mishnah, eu entendia como Misna, mas é Mishnah que escreve diferente ali. Mas eles colocavam regras, esse resumo, né, seriam regras em cima dos 10 mandamentos. E existiam 39 capítulos dessas regras, dessas leis, e dentro desses 39 capítulos existiam ainda algumas outras subdivisões. E o interessante é que eles colocavam ali muitas regras, exemplo, aquele do passo, você não podia durante o sábado, vamos falar do sábado daqui a pouco ainda, mas você não podia durante o sábado dar mais de 1.300 passos. Às vezes o cidadão estava chegando ali perto da casa dele, era meio-dia, deu lá a contagem dos passos, ele tinha que ficar até a hora do pôr do sol terminar ali para ele poder entrar em casa. Então, assim, eles tinham umas regras que acabavam dificultando muito ali até a aproximação de Jesus, porque as regras vinham na frente. E aqui a gente tem que tomar um cuidado, trazendo para os nossos dias aqui, o quão a gente coloca, às vezes, regras em cima de regras que a gente acaba afastando de Deus em vez de nos aproximar de Deus. Mais uma vez, Jesus ali, através da ação, mostrou que eles estavam errados ali mais uma vez, né? Muitas vezes as regras afastavam as pessoas, mas Jesus mostrou, através da parábola que ele contou, que na verdade os que estão doentes que precisam dele, né? Ele colocou a situação ou inverteu a situação ali, né? Veja, Jesus em nenhum momento ele apoiou a desonestidade dos coletores de impostos, só que o que ele mostrou é o seguinte, que qualquer pecador que se arrepende e vem até ele pode ser perdoado e ter a sua vida transformada. A partir desse encontro com Jesus, muitas pessoas passaram por uma conversão. Hoje em dia, muitas pessoas, elas querem ter os benefícios da religião, mas não querem aceitar a religião. Isso também é um problema. Eu aceito a Jesus, mas eu não aceito a transformação que vem de Jesus. Então, Jesus, ele me aceita do jeito que eu estou, mas para eu não permanecer a mesma pessoa.
Ele me aceita do jeito que eu estou, sim, não importa o que eu tenha feito, mas ele quer me tornar uma pessoa melhor. Então, por isso que ele é o médico divino, ele cura de uma forma integral. Né? E aí a gente precisa pensar um pouquinho se a gente não está tendo a mesma atitude dos publicanos da época, né? Com regras que nós criamos, acabamos afastando as pessoas de Jesus. Então, Jesus nunca foi contra a lei de Deus. Ele foi contra as interpretações, as regras excessivas que eles criavam em cima da lei de Deus. E isso é um perigo, porque aí se transforma numa religião legalista. Né? Como o Tiago mencionou um pouquinho a respeito do jejum, do sábado, né? Desculpa. Então, primeiro aqui menciona um pouquinho da questão do jejum, né? Falava como os seguidores de João estão em jejum, os fariseus estão em jejum e os seguidores de Cristo não jejuam. E depois vai chegar na questão do sábado também relacionado a isso. Então, mais uma vez a gente vê a questão das leis, né, sendo praticadas de forma legalistas, né, assim, ao pé da letra e deixando de lado a questão do relacionamento do amor de Cristo. Né? Aqui falando da parte o Senhor do sábado, né, a parte de terça-feira, a gente deixa de perder, a gente acaba perdendo com o tempo. Fica muito em discussão sobre a questão do sábado, que é óbvio, tem toda a sua... É necessário, é importante, é a divisão do futuro, lá na Apocalipse fala bastante sobre isso, do sábado. Mas muitas vezes a gente esquece de desfrutar o próprio sábado. O que é ali o nosso sábado? Como que é? Hoje nós, como adventistas do sétimo dia, guardamos o sábado, mas o que é a guarda do sábado? O que é passar um dia em descanso com Deus? O que significa esse dia para nós? Às vezes a gente tem que tomar cuidado de ficar discutindo muito sobre regras em cima de regrinhas, isso pode, isso não pode, e acaba esquecendo do principal, de que o sábado é para nos aproximar de Jesus. E para fazer boas ações, né? Também. Boas ações. Aqui Jesus Cristo, essa lição eu achou lá muito importante, porque muitos irmãos evangélicos, sinceros, tá? E católicos também, quando vem essa controvérsia, né, de Cristo sobre o sábado, eles já acham que Cristo aboliu o sábado, mas isso é impossível por alguns motivos. Primeiro, Jesus é o Senhor do sábado. Alguns pensam assim, já que ele é o Senhor, ele pode mudar a lei, mas isso não faz sentido. Por exemplo, tem 3 comentaristas antigos, Jameson, Fawcett e Brown. Eles têm um comentário, os 3. Eles são batistas, né? Eles não são observadores do sábado, só que eles reconhecem o quê? Que quando Jesus diz que é o Senhor do sábado, ele está atestando a eternidade do sábado. Por quê? Que tipo de senhorio seria esse se ele é senhor de algo abolido? Um senhorio muito fraquinho, não é? Desnecessário, inclusive. Então, quando ele fala que é senhor do sábado, ele está dizendo o seguinte, que ele é senhor, ele é dono, ele é o criador de algo eterno. E por quê? Porque quando você lê Gênesis 2, 2 e 3, que o sábado foi abençoado e santificado, e você lê João 1 a 3, que Cristo estava presente na criação, ele é o criador do sábado. Então, por que ele diz que é o Senhor do sábado? Porque ele sabe melhor do que ninguém para qual propósito o sábado foi feito. E o sábado foi feito para quê? Para beneficiar o ser humano e não para ser uma carga na vida do ser humano. Então, na controvérsia de Cristo em relação ao sábado, ele não é contra o mandamento, ele é contra as regras excessivas e regras a mais que eles criaram em torno do mandamento e acabaram o quê? Criando um fardo sobre o mandamento. Né? A gente vê aqui nessa história, agora no finzinho do capítulo 2, né, que acusa os seguidores de Cristo de colherem no sábado para poder comer, né? E aí ele traz a história, o relato de Davi, que comeu os pães sagrados lá, que a gente vê em 1 Samuel, e esses pães eram abençoados, né? Mas provavelmente Davi estava fugindo naquele momento, né? Uma fuga de emergência, e que ele tinha que comer e alimentar os que estavam com ele, né? Então, da mesma forma, Jesus justifica ali, ou explica, né, na questão, que muitas vezes, por causa da lei, a gente coloca a lei acima das pessoas, né? Acima do bem-estar, do amor, e não é, por esse motivo, não é assim que Cristo, não é isso que Cristo espera de nós, né? Eu me lembro de uma situação que aconteceu com a minha filha mais nova, a Melissa. Era sexta-noite, estava ali tossindo, estava meio doentinha, ficando doente, e a gente precisou ali correr para buscar algum remédio. E eu me lembro que eu olhei ali para a esposa e falei, e agora, vamos comprar? Não vamos comprar? Hoje é sábado. E depois
Você vai deixar uma criança passando ali, precisando de um remédio o dia inteiro por causa do sábado. A gente tem que tomar cuidado, dividir as coisas. Eu me lembro de outro caso, e de um rapaz que ele não foi na igreja, porque ele não gostava de ir na igreja de sábado, apesar de guardar o sábado, etc., porque ele falava que se ele fosse na igreja, ele teria que pagar ali de ônibus, ele ia pagar ali para o ônibus a passagem, e ali ele estava pagando para o motorista, e começou a misturar a coisa, então não vinha para a igreja, porque se ele pagasse, estava dando dinheiro para o motorista, enfim. A gente tem que tomar cuidado com essas regras, porque é isso que nos afasta de Deus. Deus não deixou essas regras, deixou o sábado muito claro o que nós devemos fazer, aproximar das pessoas, etc., guardar o sábado, mas sendo uma coisa prazerosa e não regrinhas em cima de regras. Né? Tem outro exemplo aqui também, o Marcos, comecinho aí já do capítulo 3, da cura do homem da mão ressequida, né? Era um sábado também, ele estava lá na sinagoga e você vê que a pessoa estava sofrendo, quanto tempo já ele estava naquela situação, e ainda na época que eles acreditavam que as doenças era resultado do pecado dele, né? Então, mais uma vez, a gente vê aqui uma cura que não era só física, né? Jesus estava ali libertando também aquele homem dessa questão, dessa cobrança que a sociedade impunha sobre ele. E Cristo aqui está ensinando eles a forma correta de guardar o sábado. Essa é a distinção que nós fazemos, até para ajudar o nosso irmão de outra igreja a compreender o assunto. Cristo não está abolindo o mandamento, porque ele é senhor do mandamento. Ele está ensinando a guardá-lo da forma correta, tirando do mandamento aquela carga legalista que havia sido imposta pelos seres humanos e não por Deus. E em resposta à acusação que ele sofreu, né, veio com uma outra pergunta. Fazer o bem e salvar a vida são atividades que são apropriadas para o sábado. Né? Bom, a última história que a gente tem aqui, eles dão até um nome um pouco diferente, né? História em formato de sanduíche, né? Porque na mesma história são duas aplicações, duas versões que a gente vê aqui. Primeiro, está falando um pouquinho ali a respeito da abordagem da família, né? Dos que chegam perto de Jesus e que são chamados da sua mãe, seus irmãos, e ele coloca ali que não. Depois ele entra com uma outra história. Então, nos dois casos, as pessoas estão julgando a Jesus, né? Primeiro porque estavam difamando ali os parentes dele, e depois a questão que ele estava curando, e essa cura vinha do diabo, não vinha dele, né? Conta primeiro pra gente um pouquinho das histórias, para depois a gente ver as aplicações que elas podem ter aqui. Nessa primeira história aqui, olha que interessante. Eu não conhecia, assim, não tinha ouvido falar bem dessa técnica, chamada técnica narrativa, que é a história em formato sanduíche. O Tiago estava repartindo comigo ali o que ele tinha estudado, né? Diz que nessa técnica narrativa, uma história começa, aí interrompe com uma outra história, e aí a primeira história é repetida no final. Então tem uma história que fica no meio, entre um sanduíche. É uma técnica interessante, porque dá certos destaques, faz um interlúdio, dá um intervalo, mas dá destaques que não seria dado com outra técnica literária, né? E aí, nessa primeira história aqui, quando Jesus é acusado de ter demônio, olha que interessante, nesse contexto aqui, os familiares de Cristo primeiro, os fariseus primeiro pensaram que ele estava fazendo um milagre pelo poder do diabo. E os familiares acharam que por ele estar fazendo tudo aquilo e sem comer nada, ele estava fora de si. Então Cristo teve que enfrentar aqui teve uma controvérsia tanto com pessoas do âmbito externo quanto do seu próprio âmbito familiar. Então, isso aqui é uma lição para nós, que o cristão vai passar por isso também. O cristão muitas vezes vai ter um conflito no âmbito externo e no âmbito interno. Agora, da mesma maneira como ele lidou aqui, nós podemos lidar também com sabedoria, amor, mas também com posicionamento, né? E ao mesmo tempo nós vamos ter o conforto dele quando nós precisarmos, né? Agora, os escribas, quando eles falam assim, que o poder de Cristo para expulsar um demônio vinha do próprio demônio, isso é muito sério. Eles estão dizendo o seguinte, que Jesus tinha um pacto com o diabo.
E a resposta de Jesus foi a melhor, vamos dizer assim. Foi. Como é que pode Satanás expulsar o próprio ele Satanás? mesmo, né? Lutar contra ele mesmo. Que argumentação espetacular, né? Foi. Falou assim, ó, se eu estou expulsando o diabo com a ajuda dele, então o diabo está contra ele mesmo. E aí ele dá uma advertência aqui, que é seríssima, que todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E muitos cristãos têm medo disso aqui. Isso é um problema. O cristão não deve ter medo do pecado imperdoável. Porque o que é o pecado imperdoável nesse contexto? É você rejeitar profundamente a Jesus ao ponto de você dizer que a obra do Espírito é do diabo. E eu pergunto, qual é o cristão que ama Jesus que chega nesse nível aqui? Nenhum. Então quem tem que temer isso é quem não é cristão. De chegar a um ponto de endurecimento tal que não ouve mais a voz do Espírito, né? Até que ele faz essa pergunta, né, no final da lição aqui da quarta-feira. Porque o receio de que tenha cometido o pecado imperdoável revela que você não o cometeu. Porque você ainda está pensando nisso, está preocupado com isso, está dizendo que você ainda está seguindo. Como nós nos arrependemos, e João 16:8 diz que o Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então o próprio fato de eu me arrepender já é uma prova de que eu estou muito longe de cometer esse pecado, né? Porque o que comete esse pecado, ele não está nem aí mais na sua vida espiritual, né? E como que os familiares deles colocaram assim essa questão dele estar fora de si? Essa questão de ele estar com... Fazia tempo que ele não comia, Jesus não comia, e então os próprios parentes ali falaram para ele, não, mas vem comer, você está fora de si, etc. E Jesus dá uma resposta que aparentemente, ali parece que é muito dura, porque fala assim, tua mãe está te chamando, teu irmão está te chamando, e ele fala assim, minha mãe, meu irmão são esses que estão aqui comigo. Então, para que Jesus estava, em outras palavras, dizendo que aqueles que o aceitam, esses são aceitos para a família de Deus. Esse é um convite que ele faz para todos nós hoje. Para todos nós. Ele amplia aqui, né, Tiago, o conceito de família, né? Para ele, familiar não é aquele apenas que tem o mesmo sangue, mas é aquele que faz a vontade de Deus, aí se une à família celestial e todos são, diríamos, do mesmo sangue. E aqui, o que acontece? Os familiares de Cristo tentaram levar-lhe à força. Então, o que isso significa? Ele falou isso para eles também porque eles estavam contra a vontade de Deus aqui. Eles estavam indo contra o que era o próximo, porque ele é Deus. Ele sabia o tempo que ele podia pregar, ficar sem comer, só que eles não entenderam, não tinham entendido plenamente quem ele era, né? Então ele aumenta, ele muda, ele dá uma ampliada no conceito familiar para dizer para eles o seguinte, olha, se vocês querem realmente ser da minha família, você tem que fazer a vontade de Deus. Do contrário, não faz parte da minha família. Né? E a gente pode ir trazendo para os dias de hoje, né? Alguns cristãos vivem essa situação também, né? De não ter a sua família perto, se sentem isolados. Mas aqui a gente tem o conforto, né? A certeza de saber que Cristo entende aquilo que a gente está sentindo. E dá o apoio que precisamos. Está do nosso lado, né? Compreende a nossa história, conforta e nos fortalece. Então, o relacionamento com Cristo, né? Nós não temos ele fisicamente próximos, mas ele está conosco, entendendo tudo que estamos passando e que está acontecendo, né? Bom, nós estamos chegando já ao final, passa rápido aqui o tempo, né? E eu gostaria então de pedir, Tiago, coloque as suas considerações finais a respeito dessas histórias aqui, dos capítulos, né, 2 e 3 do Evangelho de Marcos, como que nós podemos fechar esses assuntos. O meu resumo da lição dessa semana seria foco 100% em Jesus. A gente vê várias estratégias do inimigo tentando usar os líderes religiosos, tentando usar até a própria família de Jesus. Assim foi também Jesus tentado pelo diabo lá, falando, transforma essas pedras em pães, os anjos vão vir te salvar. O inimigo ele é tão astuto que ele vai usando pessoas próximas da gente, tudo para nos afastar de Deus. E a mensagem que eu deixo é foco em Jesus. Se você tiver sua comunhão com Deus, estudando ali sua palavra todos os dias com Ele, em oração, um coração sincero a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Amém. Professor Leandro, eu vou aproveitar o gancho do meu amigo Tiago. Ao focar em Jesus, procura aprender nessas histórias de controvérsia, como que Cristo lidou com as pessoas de fora, quando tiveram uma controvérsia com ele,
e como Cristo lidou com os de dentro. Aprenda com essas histórias como que Cristo se portou diante das controvérsias, para que você também, quando passar por momentos de controvérsia, tanto com os de fora quanto com os de dentro, você haja com a sabedoria de Cristo. Amém. Que Ele nos esteja conosco. Amém. Professor, pode fazer a oração para encerrarmos, Claro. por favor? Senhor, muito obrigado por esses momentos aqui, com meu amigo Tiago, com a Dani, com esta equipe responsável por esse estudo. Peço que o Senhor ajude a cada pessoa que está assistindo a entender esses ensinamentos e a agirem como Cristo agiu diante das controvérsias. Que o Senhor nos dê a sabedoria que precisamos e que o Senhor nos guie ao longo da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, professor Leandro. Obrigado também, Tiago, por estarem aqui conosco. E obrigado também a você que nos acompanha através do nosso canal do Estudo Central. Continue estudando a respeito do Evangelho de Marcos, um evangelho que traz Jesus para perto de nós, mais perto ainda, né? E que você possa continuar nos acompanhando. Nos vemos no próximo estudo.